Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, refletindo sobre a revista de maio de 1868, que contém 11 itens, artigos e, como de hábito, sempre nos trazendo valiosas reflexões em torno da doutrina, em torno da vida, em torno da espiritualidade que deve permear os nossos passos no educandário terrestre. Kardec aqui dá seguimento, para quem está nos acompanhando cronologicamente, às cartas de Lavater, correspondência inédita de Lavater. Isto começou na revista de março de 68, Kardec publicou ali algumas cartas, porque no total são 6, e uma comunicação espiritual. Depois, em abril também, mais algumas cartas inéditas de Lavater. E agora ele finaliza com a última carta, aqui publicada na revista, a 6ª carta, mais uma comunicação espiritual que chegou ao conhecimento de Lavater, e nós vamos ver depois como isso chegava ao conhecimento de Lavater. E depois, ao final, quase que como se fosse um coroamento de todas essas cartas de Lavater, ele, na Sociedade de Paris, se comunica, trazendo informações adicionais e quase que fazendo uma confissão, descrevendo algo de si próprio. Lembrando que para nós espíritas, nós sabemos que Johann Caspar Lavater, que viveu na Suíça no século XVIII, ele foi aquele cristão primitivo citado na obra Ave Cristo. Foi Rufo que, cristão, soube manter fidelidade a Jesus, mesmo em estado contra a própria vida, soube manter fidelidade, morre nessa condição, mesmo ali com a ameaça de que sua mulher e filhas fossem também mortos, entregue a um mercador de escravos, ele mantém fidelidade a Jesus. E a mulher e as filhas são entregues a um mercador de escravos que também era cristão. E depois, esta alma nobre que lá já no século III vinha trabalhando em prol dos valores do cristianismo, fiel a Jesus, viria a reencarnar aqui como Johann Caspar Lavater, e depois viria para uma reencarnação em solo brasileiro, muito conhecido de nós espíritas, porque foi o grande missionário de Sacramento, Eurípides Barçanufo, portador de um conhecimento, de uma moralidade, de uma mediunidade impressionante. Embora tenha vivido pouco, desencarnou aproximadamente aos 38 anos de idade, de gripe espanhola. A qualidade da sua existência marca as páginas da história do Espiritismo aqui no Brasil. Esta 6ª carta, encaminhada por Lavater, ela é curta e ela vai falar assim: muito venerada imperatriz, junto ainda uma carta chegada do mundo invisível, para que ela possa ser apreciada por vós. Vai mais uma vez aqui citar Jesus: aspiramos sem cessar uma comunicação mais íntima com o amor, o mais puro que se haja manifestado no homem, e se glorificou em Jesus, o Nazareno. Lavater era um homem profundamente religioso, e vimos em algumas de suas cartas esta explícita citação de Jesus como modelo para as nossas vidas. Muito venerada imperatriz, nossa felicidade futura está em nosso poder, de vez que nos é concedida a graça de compreender que só o amor nos pode dar a felicidade suprema, e que só a fé no amor divino faz nascer em nossos corações o sentimento que nos torna eternamente felizes, a fé que desenvolve, depura e completa a nossa aptidão para amar. Que texto bonito, né, de Lavater para a imperatriz. Aqui, nitidamente, nós percebemos que estamos diante de uma alma nobre,
Como vimos, durante muitos séculos, né, pelo menos desde o século III, portanto aqui século XVIII, são 15 séculos, esta alma vem trabalhando em prol dos valores ensinados por Jesus. Veja que, conforme mencionamos em estudos anteriores, Lavater, antes do Espiritismo, que era final do século XVIII, as cartas, 1798, ele veio antecipar muitas das lições trazidas pela doutrina espírita, especialmente no que tange às comunicações espirituais, a relação dos espíritos com os encarnados. Veja que bonito ele falar: nossa felicidade futura está em nosso poder. Então Lavater sabia que a nossa ação no bem, no hoje, é que iria propiciar para nós, no despertar post-mortem, a aurir, né, os benefícios ou as benesses, né, no sentido espiritual, não no sentido de privilégio, mas aurir a paz de consciência, o coração pacificado, esta conexão com o divino e com o alto através do bem que nós realizamos durante a vida. E somente o amor pode nos dar esta felicidade suprema. Então veja que bonita essa afirmativa de Lavater ao encontro das grandes lições de Jesus, porque em síntese, Jesus nos ensina no Evangelho este poder do amor em nossas vidas. O único caminho que nós devemos buscar, tendo Jesus sintetizado na famosa trilogia do amor: o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E hoje, infelizmente, vemos muitas almas aqui na Terra distantes desse amor, distantes deste sentido existencial, e procuram buscar o prazer desenfreado, o ter, o destaque, a projeção social. Vivem aqui na Terra como se estivessem num piquenique, apenas usufruindo, gozando a vida, né, procurando fechar os olhos, procurando não compreender a essência espiritual de que é dotado. Somos almas imortais, momentaneamente no corpo. Então, Lavater fala deste amor divino, né, este amor de Deus por nós, a sua pureza, que nos criou com o germe da divindade, a fim de que pudéssemos, através da imortalidade, da reencarnação, ir desabrochando esses valores divinos. Então, repito, estamos diante de uma alma profundamente nobre e elevada. E ele, como havia dito nesta última carta, encaminha mais uma comunicação para a imperatriz. E ele fala que ela pudesse, assim como ele, extrair dessas comunicações as lições valiosas. É o que se espera de nós, dentro daquilo que o Espiritismo nos oferece. A literatura espírita, aqueles que estão trabalhando nas reuniões mediúnicas, têm a possibilidade de ter esse acesso a essas comunicações espirituais que vertem do alto, a fim de que dali possamos extrair lições valiosas de cunho espiritual, de cunho elevado, né, de cunho moral, a fim de que possamos engrandecer o nosso intelecto e a nossa moralidade aqui na Terra. Esta carta que ele encaminha à imperatriz, a carta é carta de um defunto a seu amigo, uma carta dirigida a Lavater. Esta carta vai dizer sobre esta relação entre os espíritos e aqueles que eles amaram na Terra. E a própria comunicação falando: meu bem amado, antes de tudo devo advertir-te que, das 1000 coisas que, estimulado por uma nobre curiosidade, desejas aprender de mim, e que eu teria tanto desejo de poder dizer-te, ouso apenas comunicar-te uma só, desde que de mim não dependo absolutamente. Minha vontade depende, conforme já te disse, da vontade daquele que é a suprema sabedoria. Então o Espírito aqui enaltece primeiro a nobre curiosidade de Lavater. Então ele estava buscando realmente aprimorar-se.
Não era buscar as comunicações espirituais para ficar na superficialidade, para cuidar apenas de uma curiosidade frívola, passageira, ou conforme muito se vê hoje, matar tempo. A criatura humana na atualidade desperdiça muito do seu tempo. E aqui nós vemos Lavater procurando aproveitar o seu tempo na Terra, instruindo-se a partir dessas comunicações espirituais. E o próprio Espírito aqui já traz uma lição para ele, que ele, a vontade dele dependeria da vontade de Deus. Ou seja, os espíritos não podem fazer o que querem, não podem ter uma ação ilimitada. Se agem, é com permissão de Deus. Os espíritos inferiores agem por permissão divina, às vezes nos obsediam porque estão dentro da lei de causa e efeito, ou dentro da lei de sintonia. E a gente sabe, conforme consta do Livro dos Espíritos, que Deus permite esta influência a fim de testar a nossa fé e a nossa constância no bem. Algumas vezes essas almas são aquelas a quem nós próprios prejudicamos no passado e agem não ilimitadamente, mas dentro da lei de causa e efeito. Assim como os espíritos superiores, quando nos vêm revelar conhecimentos e informações, naturalmente que também estão dentro deste limite, não podem dizer tudo à humanidade, de forma que há este controle superior. Minhas relações contigo não são baseadas senão no teu amor. Então era este vínculo, este amor de Lavater que atraía esses espíritos. E muitas vezes o nosso amor, o nosso gosto por determinado espírito, que muitas vezes marcou as páginas da história, que constam da literatura espírita, poderá, em tese, fazer com que este interesse sincero, sério, possa atrair este espírito para um contato conosco, uma comunicação através de um médium, uma inspiração, um contato espiritual durante o sono. Então este espírito vinha através deste amor, deste interesse que Lavater tinha nele. Aqui o espírito vai trazer uma informação e fala assim, né? Nos fazem entrar em contato com eles, homens, em relações certamente agradáveis para nós, posto que muitas vezes obscurecidas e nem sempre bastante puras e santas. Então há relações espirituais de profunda espiritualidade, como esta do espírito Lavater, que felicita os bons espíritos quando eles podem estabelecer sintonias de cunho elevado. Porque muitas, como diz aqui o Espírito, são obscurecidas, são relações espirituais entre encarnados e desencarnados, pautadas ainda por interesses frívolos, mundanos, perseguições, nutridos em ódios do passado. Então o Espírito está aqui enaltecendo quando se dão essas comunicações de ordem elevada. E aqui da nossa parte, certamente, através do nosso empenho em progredir intelecto moral, nós iremos angariando a simpatia dos bons espíritos que virão muitas vezes para nos inspirar, a fim de que possamos seguir neste caminho do bem e poderão intercambiar, entre aspas, conosco, porque somos aquele que nos interessamos pelo estudo, pelo aprendizado. E quando surge esta possibilidade dessas sintonias nobres, naturalmente que os espíritos se felicitam. Nós nos regozijamos com suas puras e nobres alegrias, com suas alegrias espirituais desinteressadas. Seu amor contribui para a nossa felicidade. Assim sentimos, se não um sentimento semelhante ao sofrimento, ao menos uma diminuição de prazer quando eles se deixam sombrear por sua sensualidade, egoísmo, paixões animais ou pela impureza dos desejos. Repito, vimos logo no começo que o grande tema central da comunicação era a relação dos espíritos com aqueles que
eles amaram e ficaram na Terra, continuam reencarnados. Então vejam quanto o nosso bem proceder, o nosso caminhar pautado por interesses e alegrias espirituais desinteressadas, gera neles felicidade. A felicidade deles não está apenas alicerçada nisso, porque eles têm a própria felicidade através da individualidade e do progresso que já atingiram. Mas veja o quanto eles ficam felizes quando verificam que aqueles que permaneceram na Terra estão caminhando bem. E quanto eles se entristecem, aquilo usa a expressão de sombrear, né? No sentido de sombra, de treva, quando aqueles que ficaram buscam os caminhos equivocados da vida. Se entristecem, mas, porque conhecedores da imortalidade da reencarnação, sabedores que este ente querido que aqui ficou, cedo ou tarde na imortalidade do tempo, né? na eternidade do tempo, perdão, eles terão condições de se recuperarem. Então é uma tristeza que não abala, não afeta o estado geral de alegria destas almas nobres que partilham das nossas alegrias e entristecem-se com as nossas escolhas, mas não é aquela tristeza desequilibrada e perturbada, muito comum ainda, de muitas das criaturas humanas que estão aqui na Terra. Então este espírito vai comentando com Lavater apenas dessas questões de que o quanto aquele que fica na Terra vai para o mau caminho acaba gerando uma relativa tristeza naqueles que ficaram e estão no mundo espiritual. Então vejam quanto é importante, e muitas pessoas nos perguntam, como poderemos homenagear os nossos entes queridos que partiram através do bem, através do nosso esforço, através da nossa transformação para melhor. Veja aqui a comunicação falando o quanto eles ficam felizes, né, com as nossas melhorias aqui na Terra. O Espírito diz, né, por um efeito de um movimento imperceptível, dando uma certa direção aos nossos raios, podemos fazer nascer em naturezas que nos são simpáticas, ideias mais humanas, suscitar ações, sentimentos mais nobres, mais elevados. Mas não temos o poder de forçar ou de dominar ninguém, nem de impor a nossa vontade aos homens, cuja vontade é inteiramente independente da nossa. O livre-arbítrio do homem nos é sagrado. Então veja o quanto os espíritos podem nos inspirar boas ideias, um caminho mais correto, para que a gente possa rever conceitos equivocados. Mas o resultado disso depende do livre-arbítrio do homem, das escolhas. Lembramos da belíssima lição de O Livro dos Médiuns: os bons espíritos sugerem, aconselham, não impõem. Os espíritos inferiores, pelo contrário, impõem, exigem e constrangem, são pertinazes, insistentes, daí processo obsessivo, de obsessão, no sentido de insistir, tentar impor. Né? Então esta é uma grande diferença que o espírito aqui repete. Então os espíritos nobres, os familiares que partiram e estão numa condição boa no mundo espiritual, quando vêm visitar aqueles entes queridos que ficaram aqui na Terra, eles vêm com esta condição de inspirar, de fomentar bons pensamentos, bons valores, mas nunca impondo, sempre sugerindo. Né? Então é muito importante isso. Né? E aí ele fala de sintonia, dos bons valores. Não depende senão de ti encontrar-te sob a influência benéfica dos espíritos amantes ou de os afastar de ti. Então vejamos que a escolha das nossas companhias espirituais depende de nós, através dos ideais que acalentamos, dos valores, daquilo que nós pensamos, das nossas condutas, dos valores que abraçamos. Atraímos por lei de sintonia espíritos equivalentes. Então, mas notem
Hoje, para nós espíritas, estas leis que regem a relação dos espíritos conosco estão muito bem definidas pela doutrina espírita. Mas aqui, o que fez Kardec publicar estas cartas é porque eram ideias muito precisas, como diz Kardec, muitas vezes antecipando o que o Espiritismo traria, porque são datadas do final do século XVIII. A comunicação é longa, né? E ver o quanto esses espíritos nos acompanham em nossos desafios, né? O quanto eles querem nos ajudar, o anjo da guarda, parentes, amigos da nossa família espiritual. Aqui o Espírito fala que nós queremos, né, que as vossas almas se abrissem à nossa influência. Mas muitas vezes nessa correria da vida moderna, esse materialismo vigente, esses valores distorcidos, nós criamos embaraços para estas sintonias espirituais. O Espírito diz assim: muitas vezes estou junto a ti, meu bem-amado, gosto de me encontrar nas tuas esferas de luz. Quando te aborreces, olha que interessante, a luz que irradia de ti no momento em que pensas nos que tu amas ou nos que sofrem se obscurece. E então sou forçado a afastar-me de ti, pois nenhum espírito amante, né, aqui no sentido do bem, que ama, pode suportar as trevas da cólera. Ainda recentemente tive que te deixar, né, e me dirigi para um outro amigo que orava derramando lágrimas por uma família benfeitora. Então vejam, né, o Espírito contando, você se aborreceu, se encolerizou, se irritou e fez com que isto me afastasse de ti, que quebrasse aqueles elos de sintonia. Daí, neste momento, pela impossibilidade da sintonia contigo, eu fui procurar um outro amigo aí da Terra, que está encarnado, que orava por uma família, ou seja, abrindo canais psíquicos para que se pudesse estabelecer uma sintonia. Mas é claro que os espíritos não nos abandonam definitivamente. O nosso anjo da guarda, que tem a missão específica de nos acompanhar durante a reencarnação, quando não há sintonia, ele se afasta, mas continua vinculados a nós. Quando ele encontra uma possibilidade de ajudar, de acolher, né, ele faz, né, ele se aproxima. Então veja que belíssima comunicação. Aqui nós lemos em síntese, né? Tanto é que o Espírito diz aqui depois que fizeste 3 coisas que me conferiram o direito de me aproximar novamente de ti e de te alegrar, porque derramou lágrimas de vergonha por sua cólera, refletiu, ficando seriamente enternecido pelos meios de poder dominar-te, né? Então vejam que o Espírito narra que ele se arrependeu, que ele ficou pela cólera e tal, e este arrependimento gera esta mudança de disposição íntima, de vibração, abrindo novamente o campo para que o Espírito se aproximasse de Lavater e o envolvesse na sua amorosidade e na sua boa inspiração. Que belíssima comunicação, né? Kardec aqui até faz um comentário quanto que Kardec destaca um ponto aqui que não teria, que seria algo que destoa da doutrina, de que a felicidade dos espíritos estaria subordinada à pureza dos sentimentos dos encarnados, né? Então vejam que há uma independência. Nós vimos que os espíritos que estão bem no mundo espiritual se entristecem pelas escolhas equivocadas, né? Mas nós não podemos dizer que a felicidade deles depende dos encarnados. Então é como se eu desencarnasse, voltasse ao mundo espiritual e minha felicidade no mundo espiritual fosse depender exclusivamente daquilo que os meus entes queridos estivessem fazendo aqui na Terra. Então é claro que a felicidade é algo pessoal, independente. Eu estando bem no além, naturalmente que eu venho assistir os meus entes queridos, compartilho das suas alegrias e vitórias, me entristeço com seus equívocos, mas isto não afeta o meu estado de felicidade, que é construção pessoal, individual do espírito. Então Kardec faz esta correção. E para tornar tudo isto muito belíssimo, eu pessoalmente estou muito encantado, né, com estas cartas de Lavater que nós estamos estudando aqui
a 3 revistas, agora vem a comunicação do próprio Lavater, através de uma comunicação verbal pelo médium Senhor Morim, num sonambulismo espontâneo. E Lavater vai falar muitas coisas, né? Ele vai agradecer a misericórdia divina que permitiu a ele ter acesso a essas revelações dos espíritos, porque alargava o seu horizonte intelectual. É a gratidão que nós espíritas temos que ter por termos contato com essas informações reveladoras da doutrina espírita que, de fato, alargam a nossa percepção da vida aqui na Terra, né? Então, e aí Lavater, agora no mundo espiritual, é claro, que é de 1868, né? Quase que preparando-se aqui para a reencarnação, como acho que 20 anos antes, né? Mais ou menos, de reencarnar-se como Eurípides Barçanufo. Ele fala da alegria que ele estava no mundo espiritual, de fazer parte de um mundo, né? De um local onde povos e mundos não têm mais raça. Estudam, vêm-se, e esses estudos podem ser incontestavelmente maiores, mais vastos que o estudo dos homens. Então Lavater habitava uma região espiritual superior, nobre, onde não havia qualquer divisão daquelas divisões que acontecem aqui na Terra, né? Há patamares espirituais, regiões tão elevadas, onde os espíritos já não se dividem mais por povos e raças. São espíritos que enxergam toda a humanidade como irmãos e ali estudam e trabalham pelo bem comum da Terra. São espíritos que já estão numa esfera mais elevadas, né? E conforme vimos, é um espírito que está nesse patamar. E ele diz aqui, ó, desde que se vê elevar-se rapidamente o nível moral, uma espécie de atração os leva para uma certa corrente de ideias que devem assimilar e para o objetivo a que devem aspirar. Lavater está falando quando nós temos este interesse de melhoramento intelecto-moral, nós criamos uma espécie de atração, né? E acessamos essas correntes de ideias que nos chegam pela inspiração. Ou seja, falando um pouco do espírita, o espírita que gosta de estudar, que se esforça, que não tem preguiça, não tem acomodação, ele está com alegria no grupo de estudo, ele está, não tem preguiça de ler obras volumosas, ele se contenta, quer aprender, sabe que tem muitas coisas a aprender, somos eternos aprendizes da vida. Nós entramos em sintonia com estes espíritos, atraímos esses espíritos que querem nos ensinar. E muitas vezes durante o sono saímos do corpo, mantemos contato com esses espíritos e podemos voltar depois para o corpo com acréscimos de conhecimento. Ou muitas vezes estamos estudando, lendo em casa, com esse interesse sincero de aprender, de auto-melhorar-se. Estamos no grupo de estudo, somos dirigentes, somos frequentadores, e de repente surgem questões, e como nós estamos ligados por esta, entre aspas, espécie de atração, pelo desejo de aprender, pela seriedade, quantas vezes em grupos de estudo nós estamos ali, surge um assunto como dirigente, comigo aconteceu muitas vezes, surge uma questão que eu não tinha resposta, e que de repente a gente começa ali a comentar e vem uma inspiração, um conhecimento que eu não tinha, inspirado pelos espíritos, mas esta sintonia se dá justamente por conta desse desejo do aprendizado e de ensinar. Ou muitas vezes era um conhecimento que nós trazíamos, que estava em nossa memória espiritual velada pela reencarnação, e também por conta desse interesse, os espíritos conseguem acionar esta lembrança, este conhecimento velado, e ele vem para o consciente e a gente de repente se vê com a resposta, com a elucidação doutrinária em nossas mentes. Quantas vezes? Né? Tenho certeza que vocês aí que nos acompanham em estudo, dirigentes de estudo, quantas vezes é trazido um tema e você fala, meu Deus, não sei, e aí você começa a fazer alguns comentários e de repente a ideia vem por inspiração. Então é isto que Lavater está falando, né?
Então, e aqui num dado momento, quanto àquele erro que Kardec corrige, da comunicação que ele recebeu, Lavater enquanto estava encarnado, daí eu confesso alguns erros que pudesse notar no que vos veio de mim, né? Então vejo que ele se coloca na condição do erro ter partido às vezes dele como médium, porque ele vai dizer, lembra que nós comentamos sobre as comunicações que ele encaminhou para a Imperatriz? Ele recebeu diretamente como médium ou recebeu de algum médium? E ele diz, sou feliz por ter sido um dos privilegiados do século passado. Obtive alguma dessas comunicações por mim diretamente, e a maior parte por meio de um médium, meu amigo, completamente estranho à língua da alma e a que dizer de tudo, mesmo a do bem. Então, algumas comunicações foi por ele. E se ele pede aqui dizendo que o erro era dele, então era que aquela comunicação possivelmente veio dele, e que ele que talvez tenha ali se equivocado, adulterado esta parte, pede desculpa, né? E a gente percebe então que ele já era médium, Lavater era médium, o que possibilitou que depois, enquanto Eurípides Barçanufo, ele pudesse vir como o que nós chamamos de mandato mediúnico, missão da mediunidade. Notem que quando alguns espíritos reencarnam com este mandato mediúnico, segundo essa expressão usada pelo espírito André Luiz, pela mediunidade do Chico, a gente percebe que são espíritos que já vêm lidando, vivendo a mediunidade em algumas reencarnações. Ninguém vem para um mandato mediúnico pela primeira vez exercitando a mediunidade ostensiva. O progresso é gradativo. Então, se a gente pegar a história de Divaldo, certamente a mediunidade vem fazendo parte das suas reencarnações transatas, né? Lembramos, por exemplo, como na última, como Daniel Douglas Home, médium, né? Se nós pegarmos Chico Xavier, também nas suas reencarnações transatas, lidando com a mediunidade ostensiva, né? E assim tantos outros médiums missionários vêm aprimorando, exercitando a mediunidade, e aí vão se moralizando e se intelectualizando, e neste exercício com a mediunidade se qualificam, né? Não é privilégio, se qualificam, merecem, conquistam vir para uma reencarnação missionária no exercício da mediunidade, como o próprio Eurípides Barçanufo, pelas suas múltiplas potencialidades mediúnicas, de evidência, de desdobramento, né? De cura e tantas outras, né? Então, ele próprio se reconhece aqui como médium. Ele vai enaltecer aqui a doutrina espírita, né? Vão ser dirigidas duas perguntas a eles a respeito de se estas cartas à Imperatriz, o interesse da Imperatriz e de outros do grupo onde ela vivia, inclusive do marido, conforme já vimos, se isso fez com que a ideia espírita pudesse de alguma forma aparecer na Rússia, porque Kardec recebia cartas da Rússia, inclusive assinantes da revista na Rússia. E ele fala que, claro que isso colaborou, mas o pensamento espírita ali fazia parte também de muitos escalões da sociedade. Ele diz, Deus escalonou os elementos do progresso, estão no alto, embaixo, sob todas as formas e preparados para combater todas as resistências. Os povos, diz Lavater, são formados de espíritos que têm entre si uma afinidade de ideias que os predispõe, mais ou menos, para assimilar as ideias desta e daquela natureza. O povo russo e vários outros estão, neste caso, em relação ao Espiritismo. Um dia o Espiritismo será a fé universal. E a segunda pergunta, muito interessante, nós vimos as cartas de Lavater, fala muito de imortalidade, de moralidade, né, de leis que regem o intercâmbio, perguntado por que em nenhum momento ele escreveu sobre a reencarnação. E ele diz, confesso-vos que a minha iniciação não tinha chegado até lá, e sem dúvida de propósito, porque eu não teria deixado de fazer, como das outras revelações, o assunto de minhas instruções à Imperatriz, e talvez isso tivesse sido
prematuro. Os princípios nascem um a um conforme os tempos, os lugares e os indivíduos, e estava reservado à vossa época vê-los reunidos em um feixe sólido, lógico e inatacável. A doutrina espírita é este feixe que ali agrupou essas ideias que povoavam culturas, povos e religiões desde épocas recuadas. A imortalidade, Deus único, a multiplicidade das vidas, a reencarnação, o intercâmbio, mas a doutrina fez isso como um feixe sólido, lógico e inatacável, como diz Lavater, né? Então aqui nós encerramos as comunicações de Lavater na Revista Espírita, março, abril e maio de 1868. As cartas e as comunicações, inclusive a de Lavater, trouxeram para nós valiosos, né, e importantes conhecimentos. Kardec segue na revista com a educação de além-túmulo. Ele recebe uma carta lá de Caen, onde são 2 fatos que são contados e nos revelam um assunto que já tratamos aqui, sobre a possibilidade, né, a realidade dos espíritos progredirem no mundo espiritual. A lei do progresso não se dá apenas na Terra, na dimensão material, durante a reencarnação, mas também se dá no mundo espiritual. E muitas vezes com muito mais amplitude, né, por conta do espírito estar liberto da influência da matéria. Aqui a carta diz que uma senhora e suas filhas, que gostavam e queriam estudar a doutrina espírita, não podiam ler 2 páginas e sentiam um mal-estar, de que não se davam conta, né? E aqui um parênteses, quantas vezes pessoas nos contam isso, que a pessoa quer ler em casa, a pessoa vai ler uma boa leitura, um livro espírita e sente um mal-estar, uma inquietude, né? E muitas vezes são espíritos tentando nos desviar deste caminho. O ideal é orar e prosseguir, porque o que eles querem é que nós realmente desistamos, né? E aqui de fato era um espírito, né? Era um espírito do padre L, antigo do lugar, morto há uns 10 anos. E ali, uma médium sonâmbula que percebeu isso, né? E o espírito deu uma comunicação. Sois vós, Senhor, o cura que impedis esta família de ler? Sim, sou eu. Quem vos deu o direito de ensinar? Fizeste estudos para isto? Aí eu achei interessante as perguntas que são dirigidas ao espírito, ao padre. Dize-nos, Senhor Padre, estais do céu? Não, não sou bastante puro para ver a Deus. Então estais nas chamas do purgatório? Não, pois não sofro. Vistes o inferno? E aí ele responde, fazei-me tremer, vós me perturbais, não vos posso responder. Tremo ao pensar no que dizeis, e contudo sou atraído para vós pela lógica do vosso raciocínio. Voltarei e discutirei convosco. E aí diz a carta que voltou várias vezes e se redimiu, reconsiderou os equívocos. Agora sou espírita, dizei a todos os que ensinam. Eu queria que compreendesse. Deus, como este anjo, me fez conhecer. E ele estava se referindo a Carita, Espírito Carita, né, que tinha vindo a nós e diante da qual ele caiu de joelhos, dizendo que não era um espírito, mas um anjo. Olha que carta bonita, né? Ou seja, o espírito... Veja as perguntas, porque muitas vezes serve até de inspiração para dialogadores de reunião mediúnica, porque às vezes a gente quer constranger o espírito com as perguntas, impor, violentar a consciência. E vejo aqui que as perguntas foram fazendo com que o próprio espírito pensasse, refletisse. Estás no céu, padre? No céu, padre? Não. No purgatório? Não. No inferno? E aí o padre falou, eu não estou em nenhuma das 3 regiões que a minha religião ensinava, então onde é que eu estou? O que de fato está acontecendo comigo? Então às vezes o dialogador vai fazendo essas perguntas filosóficas, morais, para que o próprio espírito vá chegando a determinadas conclusões. É fato que em algumas comunicações o dialogador pode apresentar este conhecimento, sugerir este conhecimento para que o espírito reflita quando ele perceba
resistências ou limites do espírito, mas aqui na hora o espírito próprio chegou à conclusão. E ele faz menção a este grande espírito Carita. Nós já citamos aqui, há algumas comunicações de Carita na Revista Espírita, sempre falando da caridade, que é o amor em ação, a importância de estender a mão aos necessitados, do ponto de vista material e moral. E este espírito que se viu ali nesse processo de melhoria, de progresso, de reavaliação no mundo espiritual, caiu de joelhos quando viu o espírito Carita, pela sua luminosidade espiritual. Dizia que o espírito parecia muito mais um anjo, né? E depois na carta segue uma informação mais ou menos na mesma linha, de um espírito que era muito primitivo em termos de conhecimento espiritual. Então ele era muito limitado e fazia perguntas frívolas, parecia com uma criança no mundo espiritual. E aos poucos foram orientando, né? E esse espírito pouco a pouco foi progredindo no mundo espiritual, né? O próprio Dr. Demer, que nós já citamos aqui, estava desencarnado já, diz: ele é como a criança a quem se deve ensinar a ler no grande livro da natureza, mas como é ao mesmo tempo uma grande inteligência, instrui-se rapidamente, e nós para isso concorremos do nosso lado. Então, junto com esses aprendizados que os encarnados oferecem para os espíritos, por exemplo, numa reunião mediúnica, há esse trabalho concorrente destes nobres espíritos que também instruem e despertam. Muitas vezes em reunião mediúnica o espírito está arredio e aparece um espírito querido, muitas vezes do seu passado, uma mãe, uma avó, uma esposa, e é um espírito iluminado, como aconteceu aqui em relação ao padre com Carita. E aquela vibração, aquela energia de amorosidade, muitas vezes desmonta as artimanhas e as defesas daquele espírito que agora fica muito mais aberto e propenso a receber um diálogo, né, ou a finalizar, ou a refletir com mais profundidade algo do ponto de vista intelectual. Então Kardec diz, estas duas cartas, né, esta carta com esses dois fatos, comprovam que a alma conserva no mundo dos espíritos, por um tempo mais ou menos longo, as ideias e os preconceitos que tinham na vida terrestre, que se modifica, progride e adquire novos conhecimentos no mundo dos espíritos, e que os encarnados podem contribuir ao progresso dos espíritos desencarnados, né? Então a gente vê que o espírito tem este duplo progresso, né, que diz aqui Kardec. Conhecimentos das reencarnações anteriores, a cada reencarnação, porque elas são solidárias, o espírito mantém a individualidade e vai aprendendo, e através daquilo que ele adquire na erraticidade. Então assim se realiza o progresso das gerações. O espírito individualmente aprende na carne, na erraticidade, né, e vai evoluindo. Aí finaliza, olha que afirmação bonita de Kardec: há, pois, utilidade para o futuro da sociedade em se ocupar da educação dos espíritos. Olha que bonito. Por quê? Porque um espírito educado, um espírito orientado, nas reuniões mediúnicas, por exemplo, é uma alma que vai se redimir, vai se arrepender, vai buscar novos conhecimentos, e esses conhecimentos adquiridos na erraticidade, patrimônio do espírito, e ele agora voltará para a sociedade da Terra, né, com mais propensão, com novos conhecimentos e com mais disposição para acertar. Se esse espírito continuasse no erro, não fosse orientado na erraticidade, ele viria para uma reencarnação, e isso demandaria mais tempo para o seu despertar, para a sua melhoria. Então vejo que Kardec diz que é de interesse para o futuro da sociedade, que quanto mais os espíritos se educam, se corrigem, né, mais teremos espíritos que reencarnam com essa predisposição para o acerto, para trabalhar no bem. Muito interessante isto, né?
Depois, mais ou menos também nesta linha, Kardec traz o Dr. Philippe, que era um médico materialista, que chega no mundo espiritual e tem profunda dificuldade de reconhecer a sua situação, né? Fala que ficou espantado porque viu seu corpo inerte, mas ainda se sentia vivo. Viu dois homens carregando, né, o seu corpo, e ele próprio recebe de um outro espírito uma orientação de Saint Victor, ou Santa Vitória, onde ele já começa a receber esta orientação no mundo espiritual, e depois isso se complementa ou se conclui através dos encarnados. E é interessante aqui, o que tem de diferente nessa história, é que para o despertar desse espírito e as novas informações que ele foi buscando, ele diz assim: assim se passaram 3 dias, eu estava desaparecido do mundo e eu me sentia mais vivo do que nunca. Seja acaso, seja providência, meus olhos caíram sobre uma brochura de Allan Kardec. Li suas descrições sobre o espiritismo e me disse: seria eu, por acaso, um espírito? Li e reli, então compreendi a transformação do meu ser. Eu não era mais um homem, mas um espírito. Né? Veja só que às vezes os espíritos, ainda mais este que tinha dificuldade em perceber ao seu desencarne, o quanto as obras espíritas aqui do mundo físico ajudam os espíritos. Às vezes nós estamos lendo uma revista espírita, uma outra obra, e às vezes há espíritos que estão aqui conosco, lendo conosco, aprendendo conosco, e despertam a partir dessas leituras que nós fazemos aqui na Terra. Através dos livros físicos nós estamos falando. Porque naturalmente que estes livros, a boa literatura, a codificação e tantas outras boas literaturas, elas existem, também estão replicadas no mundo espiritual. E muitos espíritos têm acesso a estas livrarias e literaturas, né, no mundo espiritual. Mas estamos falando do livro físico. Então, quantas vezes lendo um bom livro, nós estamos também propiciando que algum espírito possa estar ali conosco aprendendo. Aqui foi uma brochura, ele não cita qual, mas uma brochura de Allan Kardec, ajudou a ele compreender a sua situação espiritual. Então, o progresso dos espíritos na erraticidade. Depois vem o espiritismo em toda parte, onde Kardec vai seguir com aquele pensamento que é muito recorrente e importante na revista espírita, das ideias espíritas propagadas na imprensa, por jornalistas, por escritores, que muitos nem espíritas são, mas sem perceber estão ali divulgando e falando da ideia espírita. Alguns são simpatizantes, alguns se identificam com a imortalidade da alma, outros com a reencarnação, e acabam colocando essas ideias em seus textos, jornais, livros, cartas publicadas, que de alguma forma colaborava, e era muito importante naquela época, para que as ideias espíritas se disseminassem. Então Kardec vai citar alguns exemplos, um romance folhetim, A Condessa de Monte Cristo, onde aqui Kardec transcreve alguns trechos e fala de imortalidade da alma, de encontro no mundo espiritual, aqui de uma mãe e de uma filha, ao que me parece. O Barão Klotz, uma carta também que foi publicada e também fala dessas questões aqui uma carta que dizia assim: no outro mundo em que habito desde a terrível jornada de 24 de março de 1794, ou seja, é uma carta publicada de alguém que já estava no mundo espiritual, né? que veio, que essa comunicação se instrumentalizou e acabou se transformando numa carta. Aqui Kardec fala de um outro romance folhetim, O Calabouço da Torre dos Pinheiros,
e fala da metempsicose, que é a ideia distorcida, mas das múltiplas vidas, né? Ainda que distorcida, era importante que as pessoas começassem a pensar nessa possibilidade das múltiplas vidas. O Espiritismo corrigiu, o espírito não regride, estaciona, mas não regride, e estaciona não sempre por tempo determinado, nunca eternamente. A lei de Deus tem mecanismos para fazer com que o espírito desperte, mas Kardec diz assim, se a ideia não é espírita, é ao menos espiritualista, e melhor seria ainda crer na metempsicose do que não crer em nada. Essa crença ao menos não é desesperadora como o materialismo, nada tem de moral, ao contrário, ela conduziu todos os povos que a professaram a tratar os animais com doçura e benevolência. Então, olha, o olhar positivo de Kardec, ainda que distorcida a ideia, mas já trazia um pensamento muito melhor do que o materialismo vigente naquela época, né? Aí continua o enterro do Sr. Marc Michel, onde vai falar, talvez a alma de Langlais tenha vindo receber a alma de Marc Michel no limiar da eternidade, né? Então, e Kardec fala, esse pensamento é o mais puro espiritismo, né? Um sonho que saiu publicado no Fígaro, né? Um sonho premonitório, né? Espíritos batedores na Rússia. Então, Kardec traz estas notícias, esses folhetins, romances, essas cartas publicadas em jornais, que trazem, fomentam ideias que a doutrina espírita traz, né? Que a doutrina espírita explica, inclusive a fome na Argélia. Kardec fala dos flagelos, como o espiritismo nos fala dos flagelos que fomentam a criatura humana a buscar melhorias sociais para a sociedade. E aí diz assim, pelo fato da pluralidade das vidas, as gerações que se sucedem são compostas das mesmas individualidades espirituais que renascem em diferentes épocas e aproveitam os melhoramentos que elas próprias preparam a experiência que adquiriram no passado. Não são novos homens que nascem, são os mesmos que renascem mais adiantado. Então, diante desses flagelos e diante da movimentação de pessoas para aliviar a dor, o sofrimento, melhorar o meio, evitando esses flagelos, aprimorando a sociedade, vejam que pela reencarnação são os mesmos espíritos que voltam, né, e para aproveitar desses melhoramentos, né? Eu lembro uma vez que alguém brincou, ainda que seja por egoísmo, que a pessoa faça o bem, porque ele vai voltar e vai viver neste meio melhorado que ele colaborou, né? E então a gente percebe que com essa visão que o espiritismo tem, o cristão, né, o espírita, deve ser sempre ativo na sociedade onde está, procurando fazer o seu melhor para aprimorar, para melhorar, porque ele próprio, mais à frente, voltará pela lei da reencarnação. E por fim, Dissertações dos Espíritos, uma comunicação intitulada Ontem, Hoje e Amanhã, de um espírito que não se identificou, ele colocou o espírito da fé. E aqui é interessante que ele vai falar um pouco de transição planetária, né, desse tempo de mudança da Terra, desse movimento regenerador, vai falar da importância de Moisés, do Cristo. Moisés teve que combater a idolatria, o Cristo os fariseus, né? E aqui, assim, o que nos chama a atenção num dado momento olha que caráter interessante e revelador da comunicação. O Messias que deve presidir ao grande movimento regenerador da Terra já nasceu, mas ainda não revelou a sua missão e não nos é permitido dizer nem o seu nome, nem o país onde habita. Ele anunciar-se-á por suas obras e os homens tremerão à sua voz potente. Vejam que interessante isso. Inaugurou, né, esse espírito veio trabalhar, presidir o grande movimento regenerador da Terra. Kardec não era. Que Kardec tinha, claro, que não é diminuir a importância e a tarefa, que é um espírito superior, é um espírito nobre que veio com a missão de codificar a doutrina espírita. Mas aqui a comunicação está falando de um outro Messias. Lembra das comunicações, os Messias no Espiritismo de fevereiro de 68? Então são almas crísticas, não que sejam do mesmo patamar de evolução do Cristo,
mas que comungam da mesma ideia, dos mesmos valores, né? São espíritos superiores que ainda não têm, não são muitos espíritos puros como Jesus, mas estão muito próximos em termos de evolução. São espíritos superiores que comungam do pensamento e reencarnam neste momento. Não é Kardec, porque Kardec já havia revelado a sua missão. A comunicação de 1868 já se sabia da sua missão. Então nós ficamos a pensar, porque a comunicação de 1868, lembramos que um espírito em particular tem se comunicado muito pela psicofonia do nosso querido Divaldo Franco, se apresentando como sendo um espírito que fala em nome de muitos espíritos espíritas e fala muito desse movimento regenerador da Terra. Talvez seja um espírito que tenha assumido, não único, que a gente sabe que a transição há muitos espíritos envolvidos, mas que tem uma posição de destaque pela sua evolução, presidindo, se não em toda a Terra, em grande parte dela, este movimento de regeneração. E quem é que estava na Terra em 1868 e ainda não havia revelado a sua missão, porque ainda não havia se tornado espírita, mas iria se tornar, senão Dr. Adolfo Bezerra de Menezes de Cavalcante, né, que nasceu em 1838, estava com, acho que é 38 que eu anotei aqui, né, ou 1836, não tenho certeza, mas 1830 e pouco, e desencarnou em 1900. Estava com 30 e poucos anos, ainda não havia, aqui fala que já nasceu, mas não revelou sua missão, ainda iria se tornar espírita, e ainda iria colaborar para o movimento espírita no Brasil, a própria surgimento da Federação Espírita Brasileira, mas é um espírito que já teve autorização para habitar mundos mais elevados, um mundo mais elevado que a Terra, e aqui quis permanecer, porque enquanto houvesse alguém em sofrimento na Terra, ele queria ficar. E vemos pela natureza de algumas de suas comunicações pelo médium Divaldo, que é um espírito comprometido com esse movimento regenerador da Terra. Então vemos aqui, a meu ver, uma impressão pessoal, que conversando com alguns grandes trabalhadores da doutrina, né, compartilharam, né, desta impressão, né, de que estaria sendo feita referência ao Dr. Bezerra. Né. A gente pensou muitas vezes em Leon Denis, mas vimos que em muitos ambientes espirituais estavam presentes essas grandes almas, e quem se comunica pela psicofonia em nome dos demais, Dr. Bezerra de Menezes, que é uma grande alma. E a própria Dona Ivone do Amaral Pereira fala muito de Bezerra. Nós sabemos que, pelas informações de Divaldo, foi o Corvino original da obra Ave Cristo, que nós citamos aqui, de Rufo, né? Não o Corvino convertido, Quinto Varro, e que teria sido também, teria vivido a época de Jesus, segundo a revelação de Dona Ivone, né? E teria sido o Zaqueu, né? Aquele que subiu no sicômoro para poder ver Jesus. Enfim, fazemos essas referências porque vieram de fontes fidedignas, não estamos aqui fazendo apenas uma especulação leviana, né? Porque muito se faz do movimento espírita. Só trago essas informações quando são fidedignas, que vieram por médiuns cuja folha de serviço em prol do espiritismo não deixa dúvida da revelação. Então a comunicação que vai falar desse Messias, né, que numerosos espíritos estão na Terra para aplainar o caminho, porque sabemos que é o momento em que massivamente os espíritos estão vindo, neste movimento de regeneração, são as estrelas que caem do céu, conforme Jesus fala no sermão profético, e a comunicação conclama ao espírita para colaborar para este movimento de regeneração. Não podemos assistir passivamente tudo isto, né? Tende fé, porque ela conduz o homem ao fim de sua viagem. Tende amor, porque amar aos seus irmãos é amar a Deus. Vigiai e orai. A prece fortifica o espírito que se deixa tomar pelo desânimo. Pedi ao vosso Pai Celeste a força de triunfar dos obstáculos e das tentações. Armai-vos contra os vossos defeitos, mantende-vos prontos, porque o amanhã não está longe.
A aurora do século marcado por Deus para a realização dos fatos que devem mudar a face deste mundo começa a surgir no horizonte. A doutrina vem inaugurar este movimento de regeneração, já vem aí há mais de 160 anos, e Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo, vem trazendo muitas informações, e cabe a nós espíritas agora entrarmos em sintonia com este processo de mudança, e através da busca e do empenho pelo progresso intelectual e pelo progresso moral, buscando estas virtudes aqui enunciadas exemplificadamente, possamos nos tornar também uma referência, uma luz pequenina, mas que aonde está, no meio onde estamos ajudando a construir estes valores nobres deste mundo regenerado do porvir. Então vejo que a Revista Espírita, como sempre, magnífica, e só podemos aqui registrar a nossa gratidão ao nobre codificador por esta obra extraordinária.